o que tu tá fazendo com ele em relação a que você já começaram o homeschooling, né? Como é que tá o andamento, se ele tem lacunas, a rotina de vocês, como é que funciona e tal. Pra partir disso, eu fazer o cronograma e entrar em contato contigo daqui uma janela de 7, 10 dias, eu sempre peço, para fazer esse cronograma. Aí o cronograma ele é geral, tu vai ver que nossa próxima reunião eu vou te explicar matéria por matéria, como aplicar de acordo com a idade dele, com o nível que ele está, até dentro da metodologia de vocês, você me falou que vocês estão no CC, então metodologia fácil, enfim. Vai conversar com o CC no final, eu coloco a BNCC também, tá, da matéria, só a parte das habilidades, tá? Eu não sei de nada. Mas sabe, Priscila, eu sempre convido as mães a olhar para a educação da criança acadêmica a longo prazo, pensa numa maratona. O Joshua tá no começo. Ele vai ter aí mais uns 12 anos pela frente, sei lá, 11 anos. Tá? Ele tem muito tempo ainda, ele vai aprender bastante coisa. Nesse começo, como tu falaste, o importante é linguagem e lógica. Linguagem e lógica. Sem esse fundamento, a criança não vai bem em matéria alguma. Às vezes a gente se preocupa com tanto e tanto conteúdo a mais, e essa criança não tá nem assimilando. Por quê? Porque ela ainda não tem capacidade cognitiva para estar administrando tudo isso de forma assim, sistemática, como a gente gostaria. Então, nessa jornada dele, nessa corrida, nessa maratona, agora é a fase dele só caminhar. Sim. Quando ele for lá para o Fundamental 2, ou seja, a partir do 6º ano, ou a partir do 10, 11 anos de idade, que na educação clássica a gente chama de lógica, estágio da lógica, aí ele vai começar a dar uma corridinha, ele vai parar de caminhar, ele vai ter que começar a correr. Entendi. Mas se eu começar a correr agora com ele vai estar cansado. Ele vai estar na lógica, e aí tu vai escutar aquilo que a gente não quer escutar, que é assim, eu não gosto de escutar. Entendi. Eu não gosto de aprender. Entendeu? Então, eu penso assim, tudo que tu já está fazendo já está muito bom, essa questão das artes a gente vai acrescentar, vou colocar, vai ter um ensino mais sistematizado com ele nesse sentido, mas o simples fato de ele estar observando uma obra de arte, fazer uma narração, às vezes com ele, o que tu viu nessa obra, olha que bonito, esse aqui é o Van Gogh, esse aqui é o Beethoven, esse aqui é o Michelangelo, esse aqui, sabe? Isso tu já tá enchendo ali a bagagenzinha dele com alguma coisa, já tá dando uma base. Mas pensa que lá no estágio lógico, quando ele virar essa chavezinha aqui, que a criança tem mais capacidade cognitiva, quando ele virar essa chave, aí sim a gente vai começar a trabalhar mais coisa de artes. Não só que esse aqui é o Van Gogh, que esse aqui é o Michelangelo, mas assim, essas técnicas que eles usavam, onde é que eles estão aqui na história, né, do mundo, na história mundial, nessa linha do tempo, a gente pode ir já estruturando mais isso. Mas às vezes a gente quer estruturar tudo já de começo, e a criança, ou ela tá fazendo o que tá gostando e tá acontecendo, tudo, mas se perguntar no que vem, ela não lembra. E tanta coisa, sabe, na cabecinha dela. Porque é exatamente isso que acontece na escola. Né? Qual que é a nossa reclamação da escola? Meu filho não lembra o que ele aprendeu. Porque é um atropelo. Tanta coisa, né? Então, assim, não te preocupa, a gente vai estruturar tudo isso, mas eu vou te passar nesse cronograma a visão do todo. Vai ter noção do que ele vai aprender ano que vem, onde que vocês estão e para onde que vocês vão ir nos próximos anos, entendeu? Mas pensa sempre nesse currículo, nessa vida acadêmica dele, que tem 13 anos por aí, que ele tá no começo da maratona, a gente não cansa a criança no começo. A não ser que a criança, ela exige em algum momento, eu quero aprender tal coisa, ela tem aquele assunto que ele gosta mais e se inclina, e a gente vai dando, claro. Assim como aquela criança que é muito parada, muito devagar, a gente dá uma puxadinha a mais, a gente tem que ter esse equilíbrio, né? Mas sempre olha a longo prazo. A vida acadêmica dele não se resume a esse ano. Tem muita coisa pela frente. Então, às vezes, mães me trazem isso, sabe? Que a criança ainda tá pequena, tipo, na fase dele, 7, 8, 9 anos, já tá dizendo que tá cansado. Ou desestimulado, tá chato. Claro que tem várias questões aí pra uma criança estar desestimulada, tem muitas outras questões, não é só isso. Mas, às vezes, eu vejo que também com criança de 4 anos, porque viu lá no Instagram, não sei de quem, que a criança tá aprendendo tal coisa, e a mãe não deixa a criança... Não, assim, quanto a isso, o meu problema é outro, né? Ele quer saber, quer estudar, quer aprender. Então, assim, com 4 anos, eu era essa mãe que dava ciências. E o povo assim, você tá louca, ele só tem 4 anos. Eu falei, mas o que ele quer? O que eu posso fazer? Eu vou devagar, mas ele vai perguntando e que não sei o quê. E eu não sei responder, e aí eu vou estudando junto, e a gente vai, né? Então, ele é esse questionador. Que legal. Principalmente, assim, em ciências, em história. O que eu faço? Então, esse é ensino clássico, mas eu não sei, eu acho que eu sou uma salada de frutas, né? Uma mistura. Tem esse do CC, só que... Em matemática, ele memorizou a tabuada? Ou não, vocês não chegaram nessa parte ainda? Não, ele memoriza, porque tem as musiquinhas do CC, né? Então, eles memorizam. Eu te dizer, se a criança nessa idade vai até uns 10 anos por aí, ela precisa do concreto, do visual para matemática. Mas ele é muito bom, assim, por exemplo, eu falei assim, filha, então vamos supor, 8 é um número cúbico, porque não sei se tem os números quadrados e números cúbicos, ele foi perguntar, né? E eu aprendi depois de velha, pasme, que o número quadrado forma um quadrado. Que o número cúbico forma um cubo. Eu não, na faculdade, pra mim era, na escola, pra mim era números. Eu não associava com a geometria, né? A geometria. Entendeu? Eu era aquela que tirava 10 e dizia assim, lixo, tirei 10, não preciso mais disso. Foi uma das razões que eu entrei no homeschool. Desenhar. Assim, mas não é que ele era inteligente mesmo. Enfim, vai ver que era. Vai ver que era, né? Mas ele foi provar se realmente era. Mas as operações básicas, adição, subtração, pelo menos essas duas ele tá bem fundamentado. Agora ele vai para multiplicação e divisão, seria isso? Vai começar agora. Eu queria ter certeza, né? Que ele entendeu bem os conceitos. Ele sabe contar salteado, por exemplo. Faz o quê? Contar salteado. Ter certeza que ele entendeu todos esses passinhos para eu ir para outro. Aí agora parece que reacendeu uma... E aí me fala agora em linguagem mesmo, que eu te perguntar português. Tá usando Priscila, ele gosta de ler.
Ele tu acha que assim, ele já conseguiu entender todos os fonemas? Ele tá conseguindo Acho que sim. falar? Sim? Sim, acho que sim. Acho que agora tá todos bonitinho. Tá. Até E a oi, letra dele? oi. Vamos pra escrita dele. A letra dele, ele escreve só na Não, bastão, escreve. na cursiva, como é que tá? Então, esse ano eu disse aí, eu não quero que você escreva mais em bastão, pra treinar, né? Uhum. Aí tá bem bonitinho, tá bem bonitinho. Ele tem uma letra pra um menino, ele tem uma letra cursiva bonitinha. É claro que Tu usa caligrafia com ele? Caderno de caligrafia? um caderninho à parte, né, de caligrafia. Ele fala nesse livro assim. É isso que a leitura em voz alta faz. A gente lê para eles aprenderem a prosódia, né? Aí eu A acho gente já aprendeu em português a questão das pontuações, ponto de exclamação, interrogação, entendeu? Entendeu? Se tiver frasezinhas assim, eu digo, ó, filha, aqui, ó, interrogação, ponto, fala lá, e faz bonitinho. A própria Susan Bauer fala que a criança que lê, ela aprende a gramática por assimilação, ou seja, por osmose, como a gente quase fala, né? Ela absorve o padrão da língua, né? Do material que ela está lendo, se é português, enfim. Então, muitas vezes a criança não vai saber muita regra de gramática, mas ela sabe que tem que ser daquele jeito, né? Às vezes, em história, tu já me falou, então tu tá fazendo aí, como tu tá fazendo, o livro da Susan Bauer, né? E aí tu pede depois da leitura uma narração, é isso? A gente começa com um parágrafo bem curto. Ninguém não consegue fazer uma narração de uma página. Se eu dissesse agora que pra ti, vou ler tal coisa, e me narra de uma página, tu não vai conseguir. Sim. Precisa de ser muito, muito, muito trabalhado nessa habilidade aí. Então, assim, por isso que a gente começa de um parágrafo curto, às vezes 2, 3 frases. Fale o que eu li pra ti. Aí a criança te devolve. Conforme ela for pegando, aí tu vai aumentando o trecho que tu vai... Você acha que é prejudicial eu fazer esse tipo de pergunta? Não. Mas ele não tem nem a capacidade de fazer narração de uma página. Ele não tem essa capacidade. Se eu estivesse falando contigo, teu filho tivesse 15 anos e nunca tivesse feito narração, eu ia dizer, tu vai começar com um parágrafo curto, porque isso é uma questão de exercitar. Fica um pouquinho melhor sobre isso. Por exemplo, vamos dizer, deixa eu ver, vamos pegar uma aqui, China. A gente tá estudando sobre a China, certo? Então, o livro, o que é uma história, assim, que você achou muito interessante aqui, aí lá, do bicho da seda. Aí começa. Porque a mulher, que eu não lembro o nome, mãe, mas a mulher estava sentada debaixo da árvore. Aí não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí ele vai com detalhes, sabe? Assim, criou a imagem na cabeça dele. Aí ele passa, assim, uma meia hora falando dessa mulher. Aí desenrolou ali. Aí ele rodou a não sei o que. Aí a mulher disse que ia trazer outra comida. Aí a outra disse que não sei o que. Aí que no final das contas, ele descobriu a seda, fez a seda pro marido dela, não queria que ninguém soubesse, né? Ele fala mais ou menos assim, nesse sentido e tal. Então, assim, em que ponto, digamos assim, eu posso melhorar isso para ajudar ele nesse feedback, né? Que para mim isso era narração, assim, dele pegar aquilo que ouviu e colocar para fora na boca dele. Entende? Assim, que ponto é importante? Como que eu devo conduzir isso para essa idade? Deixa eu te falar, para essa idade, por que ele te fala da história da mulher do bicho da seda? Porque aquilo ali foi uma história. E a criança, ela se conecta com uma história, sempre. Quando tu dá um texto meramente informativo, quase que aquele texto de enciclopédia, aquele texto que está no livro didático, muitas vezes, ela não conecta com aquilo, ela não grava. Então, não é que ele tem algum problema, que ele é desatento, ou que não sei o que, não. É que ele está na idade de aprender com histórias. Por isso que Charlotte Mason tinha razão. Leia os livros vivos. Uma história vai conectar o teu filho com o conteúdo. Entendeu? Ele está bem nessa parte. Por isso que é isso que ele lembra. Que legal que ele lembrou disso. Porque é um gancho que ele vai pegar quando ele estiver lá no estágio da lógica. Ele vai ter algum fundamento da China antiga. Ele vai lembrar dessa história do bicho da seda. Porque foi o que marcou ele. Vai fazer ele ter uma base boa de história, adequada para o nível que ele está. É fazer a linha do tempo. Você faz a linha do tempo, por quê? Porque a criança, nessa idade, ela é visual. Não adianta eu falar de China e bicho da seda, e essa criança não vê um chinês e um bicho da seda. Então, o que você me indica? Porque o importante é tu pensar que ele é uma criança que está na idade do visual e da narrativa. Então, não adianta tu ficar só falando de Egito e não mostrar a pirâmide, e não mostrar o faraó. Não, isso aí foi mesmo. Viu que ele lembra? Porque foi visual. Se vocês não tivessem colado, não tivessem visto, talvez ia passar meio batido para ele também. Mas, assim, a antiguidade é muito grande, como eu te falei, acho que é o período maior que tem. Então, não pensa também que vai cobrir tudo da antiguidade. Não, a gente não tá na antiguidade ainda. Tá, mas se tu conseguir terminar a antiguidade esse ano, legal. Se não conseguir também, continuando que vem. Mas pensa assim, não pensa assim, meu Deus, quando eu terminar a antiguidade, eu tenho que saber tudo. Isso não vai acontecer até quando ele estiver lá na lógica, lá no Fundamental 2, depois dos 10, 11 anos, vocês vão estudar a história do zero, tudo de novo. Vocês vão voltar pra antiguidade. Tá? Ele vai rever. Só que agora ele vai estar em outra fase, a abordagem vai ser outra com ele, né? Agora tu tá dando uma base, assim, que é superficial, mas pode ser uma base bem feita, que é o que eu tô te falando. A base bem feita nessa fase inclui a narrativa e a parte visual, né? A criança, ela não tem que imaginar como é que é um egípcio, ela tem que saber que era assim, que isso não é ficção, isso é fato. O egípcio era assim, isso não é historinha mito, né? Isso é verdade. Então, a história retrata que o egípcio era dessa forma. Então, como é que era o grego? Da geografia dele. Tu tá conectando história com geografia, por exemplo. Então, a gente tá na China, vamos olhar aqui pro mapa, vamos olhar aqui pra China. Tu tá fazendo isso? Vamos ver em ciências, então. Ciências também é só memorização pelo Cici, né? Ciências eu compro do Cici. Não, ciências eu vou Charlotte Mason. Ah, sim. Eu misturo. Eu não tô dizendo que eu sou uma salada de fruta. Porque se conversa muito as didáticas dos dois, né? Mas é super atividade dele, é isso aí mesmo, né? Ficar com livro didático. Tá na natureza e é assim que ele vai se conhecer. Isso é fazer ciência, observação de algo. E registrar aquilo, no caso dele pode ser em desenho, né? Não precisa escrever, não vai escrevendo nada. Não. Isso é ciência. Isso é ciência é a base da ciência, entendeu? Então, assim,
Já tá, mas eu vou te dar um panorama para ciências para ele para os próximos anos, para ti também entender todo o que se estuda em ciência e como estruturar isso. Eu anotei até o dia que vocês fazem falou antes, a comunidade de vocês, que é na quinta, né? Não vou preparar nada na quinta. E desse material de Singapura, de sequência, ensinar sequência, que antes, que depois, essas coisas. Mas ainda não é, só no início, no meio para lá ele começa isso aí. Só que eu não base, sei adequado para a idade dele, vou testar. Porque meus filhos, assim, eu jogo, observo qual é o nível que ele tá, e eu retiro. Isso. Né? E aí, eu vou te passar algo estruturado, mas assim, dentro da idade dele, ele era para começar o que ele já sabe. Então, a gente vai ter que passar um nível para ele quase de primeiro ano. Bem avançado para a idade dele. Nesse sentido. Eu sei que tu vai dizer, não tá avançado, porque eu olho no Instagram e um monte de mãe tem idade. Não, eu acho. Idade, sabe? Não, ele tá bem adiantado. Não, eu acho. Ele que eu acho adiantado, assim. É a beleza do homeschooling. A gente conhecer cada um deles, porque eles são bem diferentes, né? E saber onde é que a gente bota, tira onde que eles estão só com preguiça ou desestimulados, ou quando a criança tá muito distraída. Eu não concluí pra ti a narração, mas tu pode continuar fazendo isso na narração, no sentido de fazendo perguntas pra te resgatando na memória dele, né? Mas isso que ele não lembra, realmente, que não chamou atenção nele, porque não era uma história, às vezes é só um texto mais, né? E aí mas com o tempo, essa criança, a gente vai trabalhando nela a questão da atenção na narração. Então, com o tempo, ele vai prestar atenção mais. Então, a narração também, além de a gente começar com um trecho curto, é legal uma história que já conhece, só pra treinar, tipo assim, Chapeuzinho Vermelho. Vou ler aqui a história do Chapeuzinho Vermelho, tu já leu várias vezes pra eles, né? E agora narra pra mim. Ele já sabe porque ele já viu 1000 vezes essa história. Mas aí tu vai ter que pedir que ele narre na cronologia da história, não pode começar pelo meio, né? Tem que começar pelo começo, ir pro meio, depois o fim. Tem que falar os nomes, né? Como era, se citava nomes, sei lá, ele não cita. Eu acho que você falou uma coisa muito interessante. Ainda falei, você gostou dessa história? Ele gostei. Eu falei, me conta, eu tô curiosa. Pronto. Início, desenvolvimento e conclusão. Aconteceu isso, tudo. Agora que você me falou, me toquei. Então, o problema dele não é de narração, é de interesse por narrar. De interesse na história em si, isso aqui tá muito chato, daí ele já não presta atenção, entendeu? Sim. É que nem quando tu vai no culto e a pregação não tá tão legal. Tu fica prestando atenção no culto inteiro? Uma hora? Não, começa a viajar, né? Todo mundo. E ele é a mesma coisa. Tipo assim, isso não tá legal. Mas se a história, se for uma narrativa histórica for legal, ele vai saber no começo, meio e fim. Porque ele tá nessa fase de... Se você fosse eu, o que você faria com o Joshua de história? Me diga aonde fica a China aqui no mapa. Ele vai te apontar. Pronto. Me dá as características, me descreve de um chinês da antiguidade, como a gente viu. Se tu já viu algum chinês, como é que ele estava vestido, como era o rosto dele, geralmente eles também tinham aquele bigode bem fino, assim, né? Caído, assim, não sei. Mas me descreve. Se ele tem essa memória imagética, ele já tem um fundamento. Ele tá no fundamento. Mas você acha que eu tenho que parar, assim, fazer isso constantemente? Essas avaliações? Como que eu faço a avaliação? Exatamente. Aí tu pode fazer, tipo assim, esse bimestre, em 2 meses, a gente estudou a China, Egito e China antigo. Chegou no final do bimestre, tu faz essa avaliação. De novo, vamos rever? Por isso que eu digo que a linha do tempo, tu trabalha toda a aula, tu vai pular uma coisinha. Essa criança já está revendo na linha do tempo. Ela vai virar aquela pagininha do caderninho ou da folha que vocês estão fazendo lá. Por isso que é legal fazer no caderno de desenho. Eu dou alguns exemplos no nosso próximo reunião. Eu dou exemplos visuais de construção de linhas do tempo. E aí essa criança, toda vez que ela vai preencher essa linha do tempo, ela vai colar a figurinha, que é a figura, ela já está revendo da aula passada. Ela vai estar sempre revendo. Aí tu imagina toda vez ela revendo, entendeu? Já é uma revisão visual.